Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que seguem este canal. Meu nome é Gadiel Eduardo e este é o projeto Resumindo os Capítulos da Bíblia. Nós finalizamos, tempo atrás, a epístola de Tiago aos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. A gente vai abordar agora a epístola aos Hebreus. Para a gente fazer a introdução dessa epístola, a gente precisa entender o contexto histórico, o ano em que ela foi escrita, né? É importante entender que quando o cristianismo ele se iniciou, ele foi visto como uma seita do cristianismo, chamado Seita do Caminho. Entretanto, ao passar o tempo, né, seguindo a doutrina dos apóstolos, tendo como base a Jesus Cristo, a pedra angular, foi se divergindo do judaísmo em muitas questões. Então, Hebreus, né, não tem autor, e Hebreus, o que acontece? Ela foi escrita em 63 a 65 depois de Cristo, tempo depois que ocorre a diáspora dos cristãos, perseguição que ocorreu inicialmente em Jerusalém, por ciúmes aos gentios com respeito a Deus, né? Então, ocorre também com isso, essa perseguição, um tempo depois, começa a acontecer a se espalharem falsas doutrinas de judeus que se infiltravam sem autoridade dos apóstolos em reuniões de comunidades cristãs para judaizar. Outro fenômeno sim que acontece foi que judeus que, reconhecendo a Cristo como Messias, por vista de uma forma ou de outra, queriam judaizar o cristianismo, queriam judaizar o cristianismo, queriam fazer com que os gentios aderissem à dieta da antiga aliança e a guardar a antiga aliança junto com as tradições da antiga aliança também. E esse foi o intuito da escrita da carta aos Hebreus, né? Essa foi a intenção do autor que escreveu a carta aos Hebreus, né? Essa carta foi escrita com o intuito de combater o judaísmo que os judeus convertidos estavam impondo sobre os cristãos gentios, fazendo que obrigatoriamente estes seguissem as leis e as tradições da antiga aliança. Então, a carta dos Hebreus é mais um divisor de águas. Neste capítulo 1 se divide em duas grandes seções. Capítulo 1 de Hebreus. O primeiro aborda o tema a supremacia de Jesus como a perfeita revelação da expressão do ser de Deus, que vai do versículo 1 até o 4. A segunda parte aborda o tema sobre a posição do Filho unigênito de Deus acima da raça angélica, que vai dos versículos 5 ao 14. Nesta primeira parte, consegui abordar alguns tópicos. Tópico A, B, C, D, E, F e G. O primeiro tópico dessa primeira parte vai falar que Jesus é a via principal na nova aliança de como saber a mensagem divina e a vontade de Deus. Ele aborda o seguinte, que antigamente, na antiga aliança, né, na aliança mosaica, Deus se comunicava, né, com o ser humano através de suas leis e através dos profetas. Né? Através das Sagradas Escrituras e através dos profetas. Mas principalmente pelos profetas, porque ainda não estava o compêndio completo da vontade de Deus.
nesses últimos tempos. Isso é importante a gente saber porque quando o escritor de Hebreus escreve isso, ele já está estabelecendo que desde Cristo morre e ressuscita e consuma a obra redentora, para frente ele já está estabelecido o tempo do fim. Então muita gente acha que a escatologia começa, a grande tribulação, 1000 anos e tal. O autor de Hebreus estabelece, o fim já está, desde que Cristo morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus, daí para frente, né, como muitos dizem, é só para trás. Só que para nós os cristãos não, daqui para frente é só para a glória, né? Já está estabelecido, nós estamos vivendo escatologicamente a história, né? Então, nos últimos tempos, fala esse versículo, Deus nos falou pelo Filho, o qual instituiu e começa a descrever muitas coisas mais a respeito da natureza do Filho de Deus, que a gente vai discutir nesse capítulo, né? Ponto B. Só voltando no ponto A. Então, Jesus é a via nova, Jesus Cristo é a via principal da nova aliança, de como a gente sabe a mensagem divina e a vontade de Deus. Porque tem um profeta aqui sob o monte ali. Porque eu tive um sonho de revelação. Porque eu tive um sentimento tal que a gente tem que fazer a vontade de Deus desse jeito. Olha, tenha muito cuidado. A principal forma de a gente saber a vontade de Deus, né? E a mensagem de Deus é através de Jesus Cristo. Como, Gadiel? Se ele está à destra de Deus? Ele deixou seus apóstolos, ele deixou seu evangelho. É através das escrituras, por isso que nós reformados, né, temos essa visão. Só a escritura, só pelas escrituras nós temos o modelo de nos orientar neste mundo e de saber a vontade de Deus já plenamente revelada, né? O tópico B, herdeiro de tudo. Jesus é herdeiro de tudo. Nós devemos sim saber que existe o inimigo que ruge como um leão, que está ao nosso redor procurando a quem tragar. Sim, não devemos subestimar o mal. Mas existe uma paranoia estabelecida nesses últimos tempos a respeito da nova ordem mundial, a respeito dos Illuminati, dos reptilianos. Cada loucura, cada paranoia, meu Deus do céu, com medo de vacina, com medo de cada coisa, né? Devemos ter prudência, devemos ter, mas saiba, Deus ele é herdeiro de tudo. Deus, Jesus Cristo, herdeiro de tudo, é soberano. Ele estabelece o dia de sua morte, o dia que você vai ficar saudável ou não, né? Muitas pessoas afirmaram, não vai acontecer nada comigo se eu fizer tal coisa. E aconteceram totalmente contrário àquilo que eles predisseram de si mesmos. Outros disseram, não, se eu fizer vai acontecer coisa ruim. Não aconteceu nada. Isso só demonstra que Deus, Jesus Cristo, é herdeiro de tudo. Quando fala de tudo, é de tudo, das enfermidades, do Satanás, das situações difíceis, das tentações, de tudo. Ele é dono de tudo, ele controla tudo. Quando ele decide eleger alguém para salvação, não adianta, não podemos nos escapar dele. É herdeiro de tudo. Não tenha paranoia, né? Nos Salmos está escrito, ainda que a terra se abale, ainda que as bases do mundo se removam e os montes se abalem, existe um rio que está na cidade de Deus, né? No santuário das moradas do Altíssimo. Não será abalado. O santuário não será abalado. O santuário de Deus não será abalado. Nós somos o santuário de Deus. Não seremos abalados se andarmos de acordo com o propósito, se andarmos de mãos dadas com Cristo. Ponto C. Substância pela qual existe a existência. É profundo isso. Jesus Cristo é a substância pela qual há o que nós conhecemos como existência. Não existiria existência se não fosse por Jesus Cristo. Por isso que a gente compreende mais na frente, lá em Apocalipse, como Jesus destrói tudo pelo poder da sua palavra, destrói tudo aqueles seus inimigos, né? No Armagedon, naquela parte escatológica ali. Com o poder da sua palavra. Porque por ele que ele subsiste tudo. Por isso que os demônios tremem
quando ele se aproximava das aldeias em Israel e dos povoados, né? Quando ele entrava nas sinagogas, as pessoas que estavam ali, possuídas pelo mal, pelo inimigo, os demônios tremiam e falavam: não nos atormentes, porque eles sabiam quem estava na frente deles. Era aquele pela qual existe a existência, né? A existência que nós podemos conceituar como existência, só existe isso por causa de Jesus Cristo. É muito profundo e muito maravilhoso. D. O verbo de Deus, que é igual a Deus, né? Ele é a palavra de Deus, ele é a vontade de Deus feita em ação. Jesus Cristo é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, o verbo de Deus feito carne. Ele que cumpriu o ponto e a vírgula, o tio da lei, e estabeleceu a nova aliança, que é pelos méritos da sua obra e do seu sangue derramado no Calvário. Ponto E. Sacerdote, sacrifício vicário. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício vicário. Não há outro método. Existem filosofias que têm um certo tipo de moralidade? Existem, mas não salvam. Te dão um certo tipo de resolução, de praticidade dos problemas? Existe, mas não salvam. O único caminho, o único que pode te salvar dos pecados, o único que pode te libertar da espada da ira de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o sacerdote, o mediador, o advogado, e ele é a própria paga pelos nossos pecados. É o nosso vicário, né? Existe uma doutrina na reformada que chama a dupla imputação. Em Cristo foram imputados nossos pecados e a justiça de Cristo foi imputada em nós, os eleitos do meio dos pecadores. A dupla imputação. Nós fomos feitos justiça de Deus pelos méritos de Cristo no Calvário, e Jesus Cristo foi feito pecado, réu. Foi feito pecado e réu e morreu por nós na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou, está à destra de Deus. F, o ponto F, vencedor do pecado. Ele foi feito pecado, mas em si mesmo destruiu o poder do pecado e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Por isso o ponto G fala, o ponto G dos tópicos, Jesus Cristo é soberanamente igual à natureza de Deus. Como se prova isso? Quando ele ressuscitou, a morte não o conseguiu suportar, o sepulcro não o pode reter. Ao terceiro dia a pedra rolou e ele ressuscitou. E está à destra de Deus. Ele foi a paga perfeita, o inocente que pagou os nossos pecados. E está à destra de Deus, esperando que os seus inimigos sejam dobrados, né? Sejam feitos chão dos pés dele. A segunda parte, então, possui os tópicos. Vai abordar a questão dos anjos. Mas será que Jesus não é um anjo que Deus elegeu para ser intitulado Filho de Deus? Não. É importante a gente abordar isso porque existem muitas falsas doutrinas. E uma característica muito forte das falsas doutrinas que é tirar a divindade de Cristo ou destruir a natureza de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que as falsas doutrinas, elas procuram corroer, né? Mas aqui Hebreus ele vem de uma forma apologética defendendo isso. Ponto A. Os anjos o adorem. É uma ordem. Os anjos não podem adorar Satanás. Os anjos não podem adorar o ser humano. Mas aqui é uma ordem direta do Deus Pai aos anjos para que adorem a Jesus. Os anjos adoram. A gente vê isso descrito lá em Apocalipse, quando aquela miríades e miríades de anjos incontáveis louvam a Deus com forte voz, né? B. Criaturas. O que são os anjos? O que são os anjos? Eles descrevem. Hebreus os descreve como criaturas que servem. Criaturas que servem. Que servem a Deus. Que servem que ajudam os eleitos, os salvos, os filhos de Deus. Ponto C. Da segunda parte. Ó Deus, cujo trono é eterno.
O trono de Cristo é eterno. Ele governa. Ele está acima dos governos. Ele está acima... agora está muito essa história do Putin, da ONU, da OMS, daquela teoria paranoica dos reptilianos. Tudo. Ele está sobre tudo. Ele está sobre tudo isso. Ele governa sobre todos. Sobre todos. Ele governa sobre todos. Seu trono é eterno. Seu trono é eterno, né? Quando a gente olha as escatologias das demais religiões, das religiões gregas, das religiões nórdicas e das demais, sempre existe uma briga entre a raça dos deuses dessas mitologias. E sempre há quedas e levantamentos de novos deuses. Só que Jesus, o seu trono é eterno. O seu trono é eterno. Não será abalado jamais. Né? Ele é o unigênito de Deus. Ele é o unigênito de Deus. O que quer dizer isso? Ele tem a mesma essência de Deus como Filho e é igual a Deus. Né? Muitas falsas doutrinas, principalmente os judaizantes, eles seguem livros místicos e mitológicos deles, querendo, e esses livros tentam corroer a natureza do Messias Jesus Cristo, né? Por exemplo, existe um livro que se chama A Cabala, uma doutrina da mística e da mitologia judaica, e que sorrateiramente entrava pelos judaizantes aos cristãos e que tirava a divindade de Cristo, ou fazia apenas um ser humano. Jesus Cristo é o mistério de Deus, ser humano e Deus, e é Deus. Jesus Cristo é Deus. Sou o caminho, a verdade e a vida. Felipe, se tu vês a Pai, tu me vês, né? Ô Tomé, se tu vês ao Pai, tu vês a mim. Como assim que tu não me conheces? Como assim que tu não conheces ao Pai? Jesus Cristo é o unigênito de Deus, né? E o ponto final, Jesus Cristo é o vencedor sentado ao lado direito do Pai, como Deus. Ele não recebeu um título especial para ser adorado, mas ele é uma criatura. Não. Ele estava desde o princípio, desde tempos eternos. A sabedoria, Jesus Cristo, estava com o Pai. Então, Jesus Cristo tem outra natureza. Jesus Cristo faz parte da solidão de Deus, que é um atributo de Deus. Nesse texto, se a gente começar a detalhar, não ver de forma panoramicamente resumida, mas a gente começar a detalhar, a gente descobre tantos atributos de Deus aqui e soberania de Cristo, que a gente pode ficar despreocupado com tudo. A gente entende e se sente satisfeito com aquilo que Deus é. Por isso que a gente tem que procurar as coisas do alto. Porque sabendo e tendo consciência de que Deus que quem é Jesus Cristo, a gente tem plena confiança de não temer o futuro. Creia em Jesus, creia na palavra. Ele é soberano, Jesus é soberano. E Ele te ama, morreu por você. E Ele tem todo cuidado por você. E o maior cuidado que Ele prestou a respeito de Deus foi morrer na cruz em seu lugar. E Ele ressuscitou, demonstrando que os meus pecados foram perdoados e que temos nova vida na sua ressurreição. Glória a Deus, em nome de Jesus, Deus nos ajude a confiar e a nunca nos esquecer de quem Ele é. Glória a Deus.